Cuidados na compra de imóvel. Quais os documentos básicos para a compra do imóvel? Quais as providências e cuidados que se deve ter ao vistoriar um imóvel e escolher um para comprar? Quais os cuidados adicionais no caso de compra de imóveis na planta? Qual a importância da contratação de um advogado especialista em direito imobiliário para analisar esses documentos? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no canal do escritório Afonso Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Vamos lá! Comprar um imóvel não é tão simples. Envolve muitas vezes o sonho da casa própria, o patrimônio de toda uma vida. Pode envolver, ainda, um grande investimento por parte das construtoras e incorporadoras. Portanto, quais os cuidados na compra de imóvel que se deve ter a fim de evitar prejuízos ou mesmo perder tudo? É isso mesmo que você leu. Vou contar um caso para ilustrar o problema. Uma determinada pessoa foi sócia de uma empresa até 1998. No ano de 2000, um empregado dispensado dessa empresa entrou com uma ação trabalhista. No momento da execução, a empresa não tinha bens. A Justiça, então, determinou que todos os sócios da empresa de 1995 a 2000 respondessem pessoalmente pela dívida. Então, em 2008, a execução trabalhista atingiu os bens desta pessoa, que desde 1998 não era mais sócia, no período de 1995 a 2000. Acontece que este ex-sócio vendeu um apartamento em 1999. A pessoa que comprou o imóvel recebeu uma ordem de despejo em 2008, pois o apartamento seria leiloado para pagar a dívida trabalhista da antiga empresa do vendedor. Situação apavorante, não? Logo, não é nem um pouco cauteloso dispensar que um advogado analise o negócio antes da compra, a fim de evitar esse tipo de situação. E quais os documentos necessários? Quem está vendendo o imóvel deve apresentar a documentação. Considerando que o vendedor é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, ou ainda que seja uma pessoa física, ele deve apresentar documentos pessoais e de regularidade fiscal. Quanto ao imóvel, deve-se pedir os documentos registrais, condominiais e fiscais. No caso de imóveis na planta, também deve-se pedir a cópia do memorial de incorporação e memorial descritivo. Estes documentos são o básico. Uma boa análise do negócio, que garanta uma segurança ao comprador, pode envolver muito mais documentos, a depender do caso concreto. Pode ocorrer ainda a necessidade de regularização do imóvel. Infelizmente, é muito comum haver a comercialização de imóveis que não possuem matrícula, ou seja, o registro efetivo. Logo, o que se transmite é a posse, e o adquirente será apenas um posseiro, e não um proprietário. Nós explicamos isso em detalhes no nosso vídeo sobre como saber quem é o proprietário de um imóvel. Eu vou deixar o link aqui no card. No caso de imóveis na planta, busque referências sobre a construtora ou incorporadora do empreendimento para confirmar sua idoneidade. Verifique em que projetos ela está envolvida, com quais instituições trabalha, sua situação fiscal com o governo federal, se possui débitos estaduais ou municipais, se outros empreendimentos foram entregues no prazo e condições estabelecidos, por exemplo. E quais as providências e cuidados que se deve ter ao vistoriar um imóvel e escolher um para comprar? A primeira coisa é a localização e arredores. Visite a rua onde o imóvel está localizado e analise a vizinhança. Em segundo lugar, faça um orçamento. É imprescindível fazer uma análise financeira adequada ao tipo de imóvel que se pretende adquirir, seja ele usado, novo ou na planta. Além disso, deve-se considerar os custos com documentação e tributos, 8% do valor da compra, em média, eventuais reformas, etc. No município do Rio de Janeiro, só o ITBI corresponde a 3% do valor do imóvel, para vocês terem uma ideia. Uma outra coisa a se considerar é a vistoria no imóvel. Uma boa análise do imóvel, seja novo ou já construído ou usado, pode revelar defeitos não apontados pelo vendedor. Dê a descarga e abra as torneiras. Observe o fluxo e a cor da água. Se a água sair escura ou com fluxo pequeno, indicam que a tubulação é antiga e logo vai precisar de reparos. Observe a pintura nas paredes e no teto. Sinais de bolor ou de umidade podem indicar um vazamento. Analise também a fachada e as condições gerais da construção ou do prédio. Fachadas em mau estado podem necessitar de reformas, que costumam ser bem caras. Teste as luzes e capacidade elétrica.
Veja se há trincas, estufamentos ou desníveis nos azulejos. Verifique também todo o madeirame das portas, portais, armários, piso e telhado, se for o caso, em busca de cupins. No caso de imóveis na planta, verifique a metragem final do imóvel. É normal existir diferenças na metragem dos imóveis adquiridos na planta, e isso não é ilegal. O artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil, permite a diferença de até 5% na metragem total do imóvel. Cheque ainda o índice de correção monetária das parcelas mensais, anuais, chaves e de financiamento do saldo devedor. Por fim, verifique a possibilidade de transferência do contrato e a existência e o valor a ser pago ao vendedor em caso de cessão de direitos para outro comprador. Portanto, a fim de evitar problemas na aquisição de imóveis e ter mais segurança no seu investimento, procure um advogado especialista em direito imobiliário de sua confiança para lhe auxiliar nestes cuidados na compra de um imóvel. Eu garanto, é melhor prevenir do que remediar. Bom, eu também participei de um podcast, o Podcast Legal, junto com meu sócio, Gustavo. Nós fizemos um episódio aprofundando este tema. Clique aqui no card e ouça aqui no YouTube. Gostou deste conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que estamos falando aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!